esta é mais uma oportunidade de comentar a questão. Gente, nós vamos falar hoje sobre uma questão extraída do 22º Exame de Ordem Unificado da FGV. A Cris vai comentar a questão, depois a gente discute as respostas. Vai lá, Cris. Então, pessoal, essa questão narra um caso concreto em que duas pessoas, o Diego e o Júlio, eles caminhavam voltando da faculdade quando de repente se depararam com o Marcos. E o Marcos, portando um simulacro de arma de fogo, empregou grave ameaça, ameaçando as duas vítimas de morte e determinando que elas entregassem os seus pertences, as mochilas e outros pertences. Isso se deu às 9 horas da noite. E somente às 5 horas da manhã é que policiais militares encontraram o Marcos, ressaltando que na hora em que o Marcos foi encontrado, não tinha mais nenhum pertence com ele. O Marcos ele foi conduzido para a delegacia e a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante e acabou indiciando o Marcos pelo crime de roubo, artigo 157 caput, só que em concurso material, ou seja, na forma do artigo 69. E essa questão do 22º exame tinha duas perguntas, não foi, Ana? Duas perguntas, Cris. E quais eram as perguntas, gente? A primeira pergunta me diz respeito, viu? Ela perguntava o que fazer diante da lavratura do auto de prisão em flagrante, o que deveria ser feito para restituir a liberdade do Marcos. Gente, reparem, as duas vítimas compareceram na delegacia, o fato ocorreu às 9 horas da noite e somente às 5 da manhã, portanto muitas horas depois do momento em que o fato foi praticado, é que o Marcos foi capturado. Agora, quando ele foi capturado, gente, sem que nada estivesse com ele. Nenhum daqueles objetos, a res furtiva, não foi encontrada na posse do agente. Olha só, gente, para que o indivíduo seja autuado em flagrante, é preciso, antes de qualquer outra coisa, que ele esteja em estado de flagrância. E aí a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: o Marcos estava praticando a infração quando foi capturado pelos policiais? Não. O Marcos havia acabado de praticar a infração, ainda se encontrava na cena do crime e tal? Também não. O Marcos foi perseguido logo após, em situação que fizesse presumir ser ele autor da infração? Não. O Marcos realmente foi encontrado depois, não foi bem logo depois, né? Mas foi depois, foi encontrado depois, mas sem nenhum objeto ou instrumento envolvido na prática da infração. Então, gente, para que ele estivesse em flagrante, na hipótese do flagrante presumido, que seria o inciso 4º do artigo 302, seria preciso que ele estivesse na posse de objetos e instrumentos utilizados ou resultantes da prática daquele crime. Isso não aconteceu. Apenas a descrição física não é suficiente para caracterizar o estado de flagrância no caso concreto. E a prisão do Marcos, portanto, é uma prisão ilegal. Gente, de prisão ilegal cabe relaxamento de prisão. Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. E artigo 310, inciso 1º do CPP. A prisão ilegal será relaxada pelo juiz. Então, a hipótese é de relaxamento de prisão. No padrão de resposta liberado pela FGV, está bem claro que não era para pedir liberdade provisória. Inclusive, explicam o porquê. A questão realmente diz que o tal do Marcos era triplamente reincidente em crimes patrimoniais. Fez isso de propósito, para induzir você a erro. Para você pensar, peraí, eu vou falar da preventiva, não vou falar. Gente, a questão não te forneceu elementos para você discutir se estão ou não presentes os pressupostos da prisão preventiva. E, além disso, a hipótese é de prisão ilegal, flagrante ilegal, relaxamento de prisão. Se o flagrante fosse legal e não era, seria liberdade provisória, ok? Então a resposta era relaxamento de prisão com fundamento no artigo 5º 65 da Constituição Federal e 310, inciso 1º do CPP. A segunda pergunta, gente, era sobre a tese defensiva. Aí é com a Cris. Bom, a gente teve um equívoco em relação ao indiciamento que foi feito. Veja bem, roubo realmente existiu. A questão ela foi muito clara. O Marcos, quando ele encontrou as vítimas, ele empregou de fato grave ameaça, embora essa grave ameaça tenha sido com o emprego de simulacro de arma, mas caracteriza o roubo sem problema algum. O que o simulacro de arma não pode fazer é majorar o crime de roubo. Logo, qual foi o equívoco do
indiciamento? A modalidade de concurso de crimes. Porque o Marcos ele foi indiciado por 2 crimes de roubo que realmente existiram, pois 2 vítimas distintas, 2 patrimônios, mas ele foi indiciado em concurso material, na forma do artigo 69. E se você abrir o seu Código Penal agora, no artigo 69, você vai perceber que ele já começa dizendo: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. E qual é o problema se nós analisarmos o artigo 69 frente à situação concreta? É que nós não tivemos uma pluralidade de condutas. O Marcos, ele realmente cometeu 2 crimes, porém ele cometeu 2 crimes mediante uma só ação, mediante uma única conduta. E olha, dentre todas as modalidades de concurso de crimes do Código Penal, que são o concurso material, o concurso formal e a continuidade delitiva, a única modalidade possível para você pensar numa prova, quando existe uma só conduta, quando há uma só ação, como no nosso caso concreto, é o artigo 70, é o concurso formal. Abra seu Código Penal e olhe para o artigo 70 agora. Você vai perceber que ele começa dizendo o seguinte: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Logo, nós vamos aplicar, nesse caso, o concurso formal de crimes e não o concurso material. De fato, nós tivemos, portanto, 2 crimes de roubo, artigo 157. Realmente trata-se do caput do artigo 157, não há qualquer dúvida acerca disso. Porém, a modalidade de concurso de crimes, que foi o equívoco da questão, não é o artigo 69, não é o concurso material, mas sim o concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Portanto, 2 crimes de roubo na forma do artigo 70 do Código Penal. Não é isso, Ana? É isso, gente. E aí eu até vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado, né? A questão não perguntava nada disso, só para te lembrar. Se fosse o artigo 69, com 2 ações conexas, haveria conexão, né? Mas concurso formal é continência. A pergunta não era sobre isso, não, tá? Vamos parar da gente tentar vislumbrar ou enxergar na questão que não foi perguntado. O simulacro de arma de fogo era pegadinha, tá? Porque o tipo penal foi o do 157 caput. E a discussão sobre o triplamente reincidente também era pegadinha para te fazer pensar em negócio de preventivo, tá? Então não cai nas pegadinhas, não. A gente está aqui para ajudar você. Não é isso, Cris? É isso aí. Se você quer acompanhar mais dicas importantes e se você quer se preparar adequadamente para a primeira e para a segunda fase em penal e processo penal. Penal e processo penal. Segunda fase de penal vai estar bombando, gente. Maravilhosa, melhor do que nunca. Então vem com a gente pro YouTube, segue, manda para os seus amigos, não é isso? Compartilhe esse vídeo e dá uma curtida aqui embaixo. Coloca aí o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo.